O programa Caminho da Universidade traz para a entrevista nossa querida professora, comendadora, Aldair Wengerkevitz Bussinelli. Ela vai falar sobre exatamente esse reconhecimento, gratidão do povo de Porto Vitória e região em relação à Câmara de Vereadores, que deu o título de Cidadã Benemérita. Minha cara professora, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é afiliado à TV Cultura do Brasil. A satisfação é minha de estar aqui, meus cumprimentos ao professor Vitiu, que é nosso amigo, os cumprimentos especiais a todas as pessoas que nesse momento estão nos assistindo. Agradeço o convite e se é para falar um pouquinho da Aldair, nascida Wengerkevitz, filha de Venceslau Albino Wengerkevitz e Hilda Tarlombani Wengerkevitz. Nós formávamos uma família de 5 filhos, o Arnaldo, mais velho, que já é falecido, o Alceu, e o Adilson, que é meu irmão gêmeo. Só um minutinho. O Adilson é teu irmão gêmeos? O Adilson é meu irmão gêmeo. Nasceu um pouquinho antes, né? Eu vi uma fotografia uma ocasião, você já moça e ainda ele estava desenvolvendo? 15 anos, né? Ah, de 15 anos. E atrás daquele bolo, atrás da mesa, ainda tinha um banquinho para ele ficar na minha altura. Olha só. Mas depois ele ficou maior que eu. Não, é alto, né? E a Arlete é a nossa irmã caçula, o Alceu também já é falecido. E nós vivemos numa família muito feliz, simples. Meu pai era ferroviário, minha mãe do lar, mas uma exímia costureira. Sempre confeccionava com muito carinho as roupas para eu vestir. Só que, infelizmente, o meu pai faleceu muito cedo. Aos 47 anos ele teve um AVC. Isso pela manhã, ali no escritório da rede ferroviária. O doutor Bertazzo o trouxe até em casa, ainda tentou uma sangria, mas às 2 da tarde ele faleceu. Minha mãe também tinha 47 anos na época, muito jovem, mas não casou outra vez. Ela dizia que amar era uma vez só na vida. E meu pai realmente, dos 8 irmãos, era o polaco mais bonitão, né? Grandão, muito lindo meu pai. O pouco que eu convivi com ele foi assim muito bom, muito bonito. Tem uma história muito linda que a minha mãe queria agradar meu pai. Antes era diferente, hoje a gente não consegue entender como é que são os casais. Meu pai tinha um compadre, o Valmor Schmidt, que vinha fazer serenatas com uma sanfona. E ele amava aquela sanfona. E a minha mãe resolveu que eu deveria aprender a tocar acordeon para agradar ao meu pai. E no mês de março eu comecei a aprender a tocar sanfona, porque dia 20 de julho, aniversário do meu pai, eu deveria acordá-lo com pelo menos 1 ou 2 valsinhas, que o amor dele eram as valsas. E eu fui aprender. E na véspera do aniversário do pai, fui emprestar o acordeão da minha professora e fiquei treinando em casa. E ele chegou e me pegou no flagra. Mas ele ficou encantado, ele sentou ao meu lado, ele me chamava de negra, de buia negra, e eu tocava, só sabia 2 valsinhas. No outro dia ele levantou, foi até o Villers, comprou um acordeon e me trouxe de presente. O aniversário era dele, mas o presente quem ganhou fui eu. E eu tenho até hoje muito bem conservada essa sanfona, que ele faleceu, já deu 54 anos, imagine quanto tempo tem a sanfona. Mas a família era sempre muito unida. Sentávamos todos em volta de uma mesa muito grande, a nossa cozinha era muito grande. E assim, uma marca que o meu pai deixou, que já veio do pai dele, pelas histórias que a gente ouve, é a marca da generosidade na família. Todos os meus irmãos sempre muito generosos, os meus sobrinhos. Então, sempre foi uma vivência muito boa, muito gostosa. Claro que
nós superamos, né, a morte do pai, sempre ficou faltando alguma coisa, mas talvez isso nos impulsionou com mais garra e mais coragem para cada um ir buscar uma profissão na vida e se realizar. E eu fiz o primário no Baldino Cardoso. Eu até gostaria mesmo de explorar um pouco mais daí, esse lado familiar maravilhoso, hein? Boas lembranças. E o teu pai como ferroviário, minha querida professora, com certeza era o que trazia as novidades em termos de mercadorias, em termos de notícias, de hábitos e costumes. E ele era maquinista, é isso? Ele era maquinista, ele viajava muito para o sul e trazia também muita coisa. A gente estava acostumado, assim, aquela despensa sempre cheia, e ele trazia as coisas, salames, esses frios, essas coisas todas, ele trazia do Rio Grande. Tinha o famoso pau da linguiça lá, onde pendurava os salamitos, né? E isso passou para nós todos. Então, claro que na época a gente respeitava muito pai e mãe, né? Não é como hoje, as crianças ficam muito à vontade, mas ele, boníssimo, a minha mãe também, foi realmente uma época assim maravilhosa. Meu pai tem uma personalidade muito forte e o cuidado que ele tinha com a família, né? Com os meus irmãos, comigo, com a minha irmã. Claro, depois de 3 homens veio uma mulher, então até que a Arlete nascesse 5 anos depois, eu fui muito mimada, né? Eu imagino, né? Era a única belíssima flor. Me diz uma coisa, querida professora, a senhora nasceu em Porto União, né? Você deixou claro, sua mãe também é de Porto União ou não? A minha mãe nasceu no bairro Santa Rosa. Ah, Porto União então? Não, em 1914, Paraná. E eu nasci no bairro Santa Rosa, já quando Santa Catarina. Perfeito. Então nós nascemos no mesmo bairro, mas na época dela Paraná e na minha época Santa Catarina. Essas curiosidades, né? Curiosidades. A gente conta hoje para as crianças, né? E então a minha mãe paranaense e eu catarinense. O meu pai também era paranaense, mas o pai nasceu em Mafra. E os meus irmãos, só minha irmã que nasceu aqui na casa na Rua Matos Costa, onde nós moramos uma vida inteira ali, mas os outros nasceram também em Santa Rosa, mas Santa Catarina. Muito bem. Professor, a gente percebe os valores éticos, morais, espirituais na família bem acentuado, né? E algo que eu conhecia, assim, a família, porque eram festeiros, na festa de igreja, a responsabilidade do churrasco, a alimentação, até hoje se carregam, algo assim lindo, dessa referência, né? Mas eu vou puxar agora um pouquinho, professora, para a questão da formação, né? Porque quem vê a professora Odair, né, uma carreira maravilhosa como educadora, eu vou agora falar um pouquinho do Odilon, uma esposa espetacular, quer dizer, um homem de bom gosto, uma esposa espetacular, uma mãe maravilhosa, filha, tudo, né? Não veio pronta e acabada, né? Porque você teve uma formação fundamental, vamos dizer, o médio, que na época é diferente, e superior. Nos fale um pouquinho dessa formação para chegar nesse produto maravilhoso que é você hoje. Talvez agora, no nosso tempo, tenha se perdido essa valorização da família e da educação moral que se recebia na família. Por exemplo, eu fui secretária da Sociedade de Amparo aos Necessitados, numa época que a minha mãe também trabalhava lá, fazia um trabalho voluntário e foi presidente. Como eu também fui a primeira secretária da PAI de Porto União, o Dilon e eu ajudamos a elaborar os estatutos, ajudamos também na criação da PADAF, né, que fiquei muito feliz que a PADAF estava lá por ocasião dessa entrega de cidadania. Eu até nem sabia que era homenagem para mim, mas eu fiquei muito feliz porque, na realidade, teve uma época que a PADAF estava para ser fechada.
e eu era presidente do conselho, a professora Miriam Schlickman era secretária, ela era durona, e eu disse a ela, você pode penalizar quem você quiser, as pessoas passam, mas as instituições permanecem, e a PADAF não pode fechar. Ela faz um bem à comunidade de Porto União e graças a Deus ela não fechou e a PADAF hoje reconhece isso, então essa gratidão é muito bonita e isso comove a gente. Mas vamos voltar lá, eu fui para o Baldino Cardoso de 1º a 4º ano, que nós chamávamos de série do primário, né? Depois eu fiz o ginásio no Santos Anjos. E para eu sair de um colégio público e ir para um particular, eu precisava fazer um exame de admissão. Passei, fiz o ginásio, fiz a escola normal secundária, o que me preparou, né? E depois de casado eu fiz faculdade. O ensino fundamental, Baldino Cardoso, depois ginásio Santos Anjos, escola normal também Santos Anjos, onde você ganhou o título de professora. E aí faculdade, o que você realizou, professora, do ensino superior? Pedagogia. Fiz pedagogia na época que a FAF, que nós chamávamos antes, né, se instalou aqui. Nós, professores, vimos a necessidade de melhorar um pouquinho mais. Veja como que na minha geração as coisas andaram bem. Porque quando eu fui nomeada para Irineópolis, lá eu dava aula pela manhã para o primário e à tarde eu dava para a escola normal regional. Então, as minhas alunas do normal regional eram minhas colegas de manhã como professoras. E depois elas também vieram fazer um normal secundário, depois também fizeram uma faculdade. As coisas realmente aconteceram na nossa época, na nossa geração. É interessante só ter uma ideia, né? Nossa primeira professora normalista, professora Amazília, era o título máximo naquela época, né? E ela veio com todo o potencial de uma professora. Aí já a senhora pegou uma época que não era suficiente ser normalista, mas sim ensino superior. Mas no início, em Irineópolis, as autoridades eram o prefeito, o padre, a professora, normalista, era autoridade na época, né? Mas as coisas ainda foram andando, isso é muito bom, né? Muito bem, minha cara professora, hoje cidadã benemérita de Porto União, Câmara de Vereador reconheceu esse trabalho, claro, com a aprovação de toda a população. Eu vou questionar a senhora para o segundo bloco, em relação ao seu profissionalismo. Vai nos falar essa trajetória maravilhosa, inclusive entre essa questão política, quase que Porto União ganhou uma senadora, né? Então nós vamos conversar esse lado profissional, tudo bem? Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade, vamos fazer um rápido intervalo e vamos voltar com o nosso convidado de hoje, a nossa comendadora, professora, cidadã benemérita de Porto União, Aldair. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e a nossa convidada de hoje é a nossa comendadora, cidadã benemérita de Porto União, nossa querida professora Aldair. Minha cara professora, vamos para o segundo bloco. Eu sei que falar contigo jorra coisas boas, né? Floresce tantas histórias lindíssimas de exemplo de vida, de humanismo, de profissionalismo, de educação e cultura. Eu lhe questionei sobre o lado profissional. A senhora realmente foi muito bem preparada para todos os cargos. E eu até brinquei, Porto União quase ganhou uma senadora. Vamos falar do lado profissional, do primeiro momento lá em Irineópolis, com um lampiãozinho para dar aula, depois como secretária do Balduino, depois conselho, como uma representante do povo e quase de Santa Catarina junto a Brasília. Por gentileza. Iniciei como profissional em Irineópolis, fiquei lá 3 meses, depois eu consegui uma remoção, a transferência para o Germano Wagenfir,
Mas Irineópolis eu precisava morar lá, porque o ônibus não ia e vinha todos os dias. E na época em Irineópolis não tinha energia elétrica, era tudo mais difícil. Morava numa pensão e quando chovia, o ônibus também não entrava e eu precisava vir, por 2 vezes eu vim de trem, ia até a estação lá do trem, que é a época do trem em Irineópolis, era uma festa onde o pessoal ia verificar, visualizar as pessoas do trem, comprar uma revista, uma maçã, né, argentina. E aí eu vim 2 vezes, tomei o trem, cheguei aqui de madrugada na praça, mas eu estava acostumada com a história de trem, porque meu pai é maquinista, a gente viajou muito de trem. Aliás, as viagens eram muito baratas para nós, filhos de funcionários, nós tínhamos 75% de desconto na passagem. Pô, que belo bônus, hein? Nós íamos a São Paulo, ao Rio Grande, nós tínhamos parentes, e o meu pai adquiria uma cabine e tinha beliche. Na parte de baixo a minha mãe dormia com a minha irmã, que era mais nova, e eu e o Adilson dormíamos em cima. Eu não lembro se eram 2 noites de um dia ou 2 dias de uma noite para chegar em São Paulo. Curitiba, você passava o dia viajando para chegar em Curitiba. Então eu não tive problemas de vir 2 vezes de trem. Aí eu fui removida para o Germano, fiquei lá por 1 ano e pouco e vim para o Balduino Cardoso, onde fiquei a maior parte do tempo. No Balduino Cardoso eu fui professora de 1ª a 4ª. Tem assim, quando eu falo em professora, eu tenho um carinho muito grande pelas minhas professoras onde eu estudei, do Balduino Cardoso, a dona Itamira, a dona Lili Arede, a dona Clélia e a dona Maria Farias, que foi minha professora, e o filho dela foi meu aluno. E tinha 5 terços, o Rômulo, que ela chamava de Rominho, né? Rominho. Com tanto carinho. Tinha 5 terceiras séries. E ele foi para a mais forte, ele era um menino inteligentíssimo. E ela levou para a minha turma, que era a médio forte, porque ela entendia que ele cresceria nas minhas mãos. Então era o 3º ano que estava lecionando, uma professora do gabarito, a dona Maria Farias. Fazer uma coisa dessa, para mim, assim, foi o maior incentivo que eu recebi no início da minha carreira profissional. Credibilidade. Credibilidade. Olha eu só. tenho a dona Maria Farias até hoje no coração, o Rominho. Depois ela me disse que o talhe da letra dele também ficou parecido com a minha. E eu encontro os meus alunos por aí, abraço, amo os meus alunos, eles que proporcionaram o meu crescimento, né? Até o meu filho mais velho também foi meu aluno no São José, fui professora no Balduino, lecionei também no São José e no Santos Anjos. E depois, quando eu iniciei como vereadora, eu tive que largar, porque era muito. Mas eu realmente me realizei como professora hoje. Se você me perguntasse, você volta a fazer o que? Eu diria ser professora. Então, no momento que você me chama de comendadora ou de cidadã benemérita, eu fico mesmo feliz de ouvir professora. Eu sou professora, eu gosto, me realizei como professora e estou ainda hoje nessa experiência maravilhosa dentro da secretaria, me realizando como educadora. Eu realmente fui talhada para isso, eu sinto, né? Mas foi um tempo muito bom. Eu me aposentei num ano, no outro ano já fui nomeada para o Conselho Estadual de Educação por 6 anos. Nós estávamos tratando no Conselho que até aquela época só presidiram o Conselho homens. E eu estava pensando e mexendo com as mulheres lá para colocar, na época, uma conselheira que era cunhada do Esperidião, ele era governador, mas acabou o tempo dela e ele não reconduziu. E eu fui reconduzida e as pessoas entenderam que o nome certo era o meu e eu fui eleita pelos 21 conselheiros na época como presidente. E hoje o conselho deve existir há quase 60 anos
E eu fui a primeira, mas por enquanto a única A mulher única, olha a presidir o conselho. Então, naquela galeria de ex-presidentes, tem só um retrato de mulher, por enquanto. Tem uma rosa lá. Olha só que Isso me dá bacana. uma alegria muito grande. Com certeza. Não só por ter sido eleita, mas por ter tido a oportunidade de fazer um trabalho lá pela educação de Santa Catarina. Quer dizer, entrou para a história, né? A professora, primeira mulher a ser presidente do conselho, e até hoje é a única, da onde? De Porto União. Isso é importante. Pessoas que realmente marcam e levam o nome da cidade. Minha cara professora, eu sei que na parte política a senhora também foi uma vereadora exemplar, sabemos disso. Sempre brigou muito bem, mas visando o bem comum, porque às vezes as pessoas não são entendidas. Enfim, uma marca que deixou assim de alguém que quis coisas boas para o município, como bons alunos ela teve, todos bem encaminhados, até... Só me confirmo, o Eliseu foi seu aluno? Ou Eu atual prefeito? aluno no Baldino Cardoso, no terceiro ano. Olha só. Maravilhoso. E pelo Baldino passou tanta gente boa, o doutor Vitinho, muita gente Buzina, boa. né? Isso, os meus irmãos, né? Que bacana, meus, a gente tem um carinho, né, professor? Um carinho muito eu que grande estudei pelo lá, Baldino fui professor, Cardoso. fui diretor e até hoje eu faço essas formaturas porque, sabe, tem algo que realmente chama a atenção da gente. Minha querida professora, eu quero saber como é que foi que formaram essa família maravilhosa, aí o doutor Odilon, conquistando o coração de uma belíssima gata, tá? Esses filhos, netos, enfim, te chega aqui sempre é uma festa, um carinho, te sente no ar esse respeito, essa amizade que vocês têm entre vocês. Nós passeávamos numa variante junto com a Renate, com a irmã da minha cunhada, Renate Erzinger. E nós passamos a Manuel Ribas, tinha um barzinho famoso, e olhei toda aquela rapaziada e vi um moreno lá. Mas como que eu não conheço esse rapaz? Da Quem onde? será? É de fora, E um dia, uma noite, nós descendo da igreja, que nós íamos na terça-feira ajudar no coral lá e cantar e tal, nós fazíamos o seguinte trajeto. Descíamos a Rua 15, passávamos pelo Cine Odeon, íamos até o Cine Luz e voltávamos. Era o trecho onde você encontrava os rapazes e eles também esperavam pelas moças. E quando eu cheguei na frente do Cine Odeon, o Hélio Bueno, que já era meu amigo, estava com este famoso moreno bonitaço lá. E ele me apresentou. E o Odilon, excessivamente franco e muito leal, e ele olhou, eu acho até que ele gostou na primeira vez, mas ele quis dizer que ele tinha uma namorada, que ele era comprometido. Ele foi muito honesto contigo. Foi honesto, mas eu não achei nada, pensei, qual é, né? Então, né? Admirou aqui, de repente, mas ele decidiu ser, como ele bem colocou numa das poesias, porque ele é um poeta maravilhoso, e que à procura das pérolas ele encontrou a verdadeira na vida dele. Nós vamos completar agora, neste mês, dia 25 de janeiro, 50 anos de feliz matrimônio, graças a Deus. Porque com o Odilon, me diz a minha nora que é uma questão de merecimento as coisas na vida, né? Mas nós tivemos um casamento muito feliz, temos um casamento muito feliz, 2 filhos maravilhosos, o Gianfranco, que completou agora 48 anos, o Giorgio, 44, temos 4 netos, noras maravilhosas, e como o Odilon foi partícipe na educação dos nossos filhos, ele também é na educação dos nossos netos. Então nós conseguimos estruturar uma família linda, maravilhosa, e os nossos filhos hoje são vitoriosos, graças a Deus. Bom, parabéns, parabéns. Vamos festejar então os 50 anos. Minha querida professora Odair, nós estamos com pouco tempo, minha chefa,
ela vai puxar minha orelha. Não posso estourar no tempo. Me conta, como é que foi essa questão do momento de reconhecimento, de expressar gratidão através de cidadã benemérita do município de Porto União? Enfim, a Câmara de Vereadores, sob o comando do presidente, e todos realmente foram unânimes, não só, mas a população gostou muito. Nos fale rapidamente. A gratidão é um sentimento muito bonito, eu diria até que um tanto raro. Mas eu recebi uma demonstração maravilhosa de gratidão por parte da doutora Salime e de todos os vereadores que votaram com ela, que foi unânime, né, a aprovação. O discurso dela, na ocasião, foi belíssimo. O meu querido prefeito, ex-aluno, fez também o fechamento daquela sessão com um discurso lindo, e a parte que me tocou realmente me sensibilizou. Ele tem como eu tenho uma grande admiração por ele, ele tem uma grande admiração por mim. Eu fiquei muito feliz com o título que eu recebi. No meu entendimento, é uma coisa muito bonita, porque eu não vejo o diploma em si, ou a medalha, mas eu vejo que houve por parte da comunidade, porque os vereadores são os representantes da comunidade, houve por parte da comunidade um reconhecimento às coisas que eu consegui fazer. Claro que nós estamos aqui, não estamos a passeio, né, nesse mundo, nós estamos aqui para trabalhar, produzir, ajudar, colaborar, e a minha vida tem sido pautada nisso, no ajudar, porque se eu não estou aqui para servir as pessoas também, eu não sirvo para nada, né? Eu priorizo a minha família, às vezes até deixo um pouco a minha família para ajudar as outras pessoas, porque eu já me envolvi em muitas e muitas instituições de Porto União da Vitória. Isso me fez bem, e é o que nós levamos daqui, né? Quando a idade avança, você chega à idade madura, como nós chegamos, então é porque a gente percebe que tem pouco tempo pela frente, mas pelo menos conseguiu fazer alguma coisa para chegar lá no outro lado e dar uma boa satisfação. Há muito a ser feito, e é muito que eu poderia ter feito, mas nós somos só humanos. Mas eu estou muito, muito gratificada pela homenagem recebida da Câmara de Vereadores. Muito bem, então esse mês de janeiro estamos trazendo as pessoas que realmente são instrumentos de transformação na sociedade. Semana passada aqui o nosso promotor, carinhosamente o doutor Julinho, e assim será com a senhora, está sendo com a senhora e os demais que receberam, pessoas que transformaram de uma forma ou de outra a nossa sociedade para melhor, visando o bem comum. Minha cara professora, nosso tempo já estourou. Eu vou ganhar um puxão de orelha enorme. Mas, por favor, deixe uma mensagem para a população de Porto União da Vitória região, por gentileza. O ano está começando e nós sempre desejamos um ano melhor para todos. Mas esse ano só será melhor se nós mudarmos a nossa postura para melhor. Não tem mudança se nós não mudarmos. Nós não mudamos ninguém. Nós mudamos a nós mesmos. Então que cada um faça uma bela reflexão sobre as coisas boas que tem feito ou tem deixado de fazer para realmente melhorar. Nós dependemos de um governo federal, com certeza estamos ansiosos, mas cada um de nós vai fazer a sua parte. Se nós não mudarmos a nossa postura para melhor, com certeza nós não vamos mudar a nossa vida para melhor, os nossos municípios, os nossos estados e o nosso Brasil. Comecemos com a nossa família, colocando muito amor, muita generosidade, paciência, principalmente com as crianças e com os idosos, para realmente termos um mundo melhor. Meu abraço carinhoso a todos que me ouviram, em especial
ao meu amigo Aloysio Vitchucchi, que tão generosamente nos entrevistou hoje. Obrigada, felicidades. Missão nossa de falar das coisas boas, de pessoas que transformam a sociedade. Eu quero agradecer imensamente a sua presença em nome dessa equipe dedicada da TV 1000, que faz a diferença no sentido de trazer essas pessoas. Eu tenho colocado semanalmente e jamais cansarei de dizer o seguinte, que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana.